E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente encerra a Antiguidade Oriental, falando sobre os fenícios, hebreus e os persas. E na semana que vem a gente inicia a Grécia e Roma, falando sobre a história antiga, tá? Para depois passar para outro módulo, beleza? Então, a gente vai começar falando sobre a Fenícia. A Fenícia, pessoal, se localizava entre o Mediterrâneo e as montanhas do Líbano, atualmente Líbano, e pegando uma parte ali da Síria. Vocês vão ver no mapinha que eu coloquei disponível para vocês, tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a principal atividade comercial ali vai ser marítima. Então, gente, a construção naval, a pesca, o artesanato, tá? São as principais movimentações da economia na Fenícia, certo? O artesanato se destaca pela cerâmica, pelo vidro, por joias e por tecidos, tá? A sociedade fenícia é uma sociedade estamental. O que quer dizer? Que não é possível ficar pulando posição social. Então, se as pessoas não conseguem mudar com facilidade de posição social, por que isso acontece? Porque lá o importante era uma questão de hereditariedade, tá? Ou seja, um critério de nascimento. Se você não nasceu numa família rica, fica difícil você se tornar uma pessoa de uma classe, você ser uma pessoa de uma classe mais bem colocada na sociedade, beleza? Então, uma sociedade estamental é isso, ele fica estagnado, tá? Se ele nasceu pobre, ele vai morrer pobre, beleza? A grosso modo, então, e a questão política, professora, da Fenícia? Simples. Eram cidades-estados, no quais as mais importantes eram Sidom, Tiro, Biblos, Cartago, que era uma colônia. Então, assim, ali, como é que eram divididos? Tinha partidos? Não, eram oligarquias, tá? Eram pequenos grupos que tinham o mesmo pensamento e monopolizavam a política da religião. Que tipo de oligarquia que era? Oligarquia de comerciantes, pela questão ali da localização, do comércio marítimo e tudo mais. Que tipo de religião os fenícios tinham, tá? Era a religião politeísta com rituais de sacrifícios humanos, tá? Então, era uma religião bem, como é que eu vou dizer, naquela região era comum, era de todos, né? E eram povos bem carnificínios, assim que a gente fala. Então, na questão da cultura, qual que foi o maior bem para a sociedade, para o desenvolvimento da sociedade em si naquela época? A criação do alfabeto fenício, tá? A invenção de um alfabeto fonético, tá? Naquela época isso significava muito. E por que eles fizeram isso? Para facilitar o contato comercial, beleza? Então eles tiveram toda essa capacidade de se organizar. Pessoal, a gente entra nos hebreus. Qual que é a localização? Primeiro vamos ali nos localizar. Entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Professora, eu já ouvi falar disso. Claro, a história dos hebreus está onde? Na Bíblia. A Bíblia, nesse fato, ela é considerada um documento histórico, tá? Então, eles vivem numa região árida e montanhosa, atualmente conhecido como Israel e Palestina. Essa questão a gente vai entrar numa aula de geopolítica que eu vou colocar à parte, porque senão vai se estender demais. A questão da briga desse território que dura até hoje entre Israel e Palestina, beleza? Ah, professora, é uma questão bíblica já dessa época? Já começa aqui, tá bom? Então, por isso que a gente faz outra aula, porque vai um bom tempo ali para conseguir explicar
para vocês conseguirem entender tudo que acontece nesse âmbito, tá? A economia, pastoreio, caprinos e ovinos, basicamente. E acontece o quê? O crescimento do comércio, beleza? Sociedade, nômades, tá? Eles têm que estar sempre se mudando, porque são regiões oriundas da Mesopotâmia. Processo de sedentarização aconteceu em Canaã, a terra prometida, tá bom? Lá aconteceram o surgimento das sociedades privadas, das classes sociais, então lá houve um desenvolvimento maior desse povo. Então, o povo hebreu é uma sociedade patriarcal. O que é uma sociedade patriarcal? É quando os homens são sempre mais importantes que as mulheres, então prevalece sempre a vontade do homem, certo? Eles eram divididos em clãs e tribos. A sedentarização aconteceu por parte de Abraão, tá? Lá da Bíblia, de Ur, quando ele saiu da cidade de Ur e foi para Canaã, terra prometida. E eles tinham o patriarca sempre, que era um líder. Então, o líder sempre vai ser masculino, vai ser o patriarca. Então, o primeiro patriarca dos hebreus foi Abraão. Depois foi Isaac e depois foi Jacó. Tá? Depois já vou resumir isso para vocês. O êxodo, ou seja, a fuga dos hebreus do Egito para a terra prometida, aconteceu em 1250 a.C., mais ou menos ali, tá? E eles foram conduzidos por Moisés. Então, pessoal, eu vou entrar rapidamente ali na história do Êxodo e da Era dos Juízes. Como é que isso começou, para daí a gente continuar a estudar a sociedade e a política deles ali, tá? Os relatos são bíblicos. Então, Moisés pegou o povo dele, os hebreus, e caminharam por 3 meses até chegar no Monte Sinai, beleza? Eles tinham acampado aos pés do monte, aonde Moisés teria subido e recebeu a tábua dos 10 mandamentos. Então aí começa a história dos 10 mandamentos. A missão sagrada era a busca pela terra prometida, que teve a ocupação em Canaã. Daí, sobre isso, é importante destacar que a unidade político-religiosa desse povo era muito forte, tá? Então, professora, como assim? Como assim que quando eles foram submetidos a outros povos, a outras culturas, a religião deles permaneceu, eles continuavam com a mesma crença, tá? Não houve colonização que mudasse a crença deles, tá bom? Então, eles eram muito resolvidos com relação à religião. Pessoal, é o seguinte, quando eles chegaram em Canaã, para eles ocuparem, eles tiveram que guerrear. Então, aquela postura mais pacífica não foi possível manter. Então, eles ficaram mais bélicos, mais guerreiros, tá? Por quê? Porque lá tinha um povo chamado os cananeus, tá? Então, eles tiveram que disputar o território naquele local, não tiveram escolha. Aí que a gente entra na era dos juízes. Por que juízes? Porque eram grandes figuras militares, tá? Que estavam organizando o povo para a ocupação de Canaã, beleza? Então, eles eram semelhantes a generais, comandavam tudo ali. Os mais famosos é Josué, Gideão e Sansão, tá? Quem é do sul sabe que aqui a gente tem um congresso na minha cidade vizinha aqui, que é os Gideões. Não sei se no restante do Brasil tem, porque eu não sou dessa religião, mas daí que sai o nome, beleza? Em Canaã foi estabelecida a monarquia com o intuito de consolidar e assegurar o domínio dos hebreus sobre a região,
tá? Por quê? Porque era uma região de invasão de vários povos. Então, eles tinham necessidade de se manter ali. A monarquia iniciou a Era dos Reis em Canaã. Então, veio uma dinastia, tá? Ou seja, os monarcas que são escolhidos por Deus, tá? Eles entraram com isso para dominar o povo ali. O primeiro foi Saul, depois Davi e por último Salomão, beleza? Os reinados de Davi depois de Salomão foi o auge da monarquia hebraica, tá? Um exemplo disso foi a construção do Templo de Jerusalém, que foi feita por Salomão, tá? Após o reinado de Salomão, teve a monarquia que ela se dividiu em dois reinos, o reino do norte de Israel e de Judá, o reino do sul, tá? Então aí a gente já começa a ver, volta de 722 ali antes de Cristo, a gente vê que essa divisão não deu muito certo. Por quê? Porque enfraqueceu, de certa forma, o reino dos hebreus. Então, a gente vê que o reino de Judá, que era o reino do sul, tá? Foi dominado e escravizado por Nabucodonosor, tá? Pelo rei da Babilônia, beleza? Nesse episódio, ele ficou conhecido como cativeiro babilônico e dura cerca de meio século, tá? Eles mantiveram ali o domínio por esse povo durante meio século. O cativeiro chega ao fim com a conquista da Babilônia, tá? Pelos persas. O rei Ciro I libertou os hebreus, que foram escravizados, e voltaram ao reino de Judá. Então, eles voltaram ao reino deles como livres, né? Passando a ser referidos agora como judeus. E lá por volta de 70 depois de Cristo, aconteceu a diáspora. Quando vocês forem pesquisar esse assunto, é uma das palavras que mais aparece. O que foi a diáspora? Foi a destruição de Jerusalém pelos romanos e a dispersão dos judeus pelo mundo, tá? Então isso é a diáspora. A gente não vai entrar muito nesse fato agora, porque também precisa de uma aula separada para falar sobre a diáspora. Pessoal, para fechar a parte dos hebreus, a religião então é a religião monoteísta, né? Que crê em Javé ou Jeová, que foi o nome dado a Deus. Ela foi estruturada por Moisés, tá? Os 5 primeiros livros ali do Antigo Testamento foram escritos por ele, tá? E a gente tem outro fato importante que foi o Decágono, né? Os 10 mandamentos, ele quem divulgou, beleza? Agora a gente vai entrar na Pérsia. O persa, ele se localizava originalmente ali, né? Inicialmente no Planalto iraniano. Depois, eles se expandiram da Mesopotâmia ao Vale do Rio Indo, tá? Tá ali no mapinha para vocês toda a região em roxo. Essa região é uma região desértica, beleza? Então, qual que seria a economia? Agricultura, depois aconteceu a expansão do comércio e eles tinham uma moeda que era o dárico. A gente chega à conclusão de que era uma sociedade patriarcal, né? O homem prevalecia ali sobre a mulher. Sempre tem um líder que vai ser do gênero masculino, guerreiros e expansionistas. A política deles a gente vai ter 3 momentos ali, tá? O primeiro momento é de Ciro, que faz a unificação política de toda aquela religião daquela região, né? Que eles tomaram conta. Professora tá enrolando a língua já, tá? E ele também é responsável pela libertação dos hebreus, que eu falei anteriormente, tá? No caso quando eles foram mantidos lá no cativeiro da Babilônia, beleza? Então Ciro
como vocês viram ali, ele libertou os hebreus e tal, ele tinha um governo tolerante, era um cara tranquilo. Depois entrou Camsés, que conquistou o Egito na Batalha de Pelusa, em 525 a.C., beleza? Então já era um cara mais, opa, vamos conquistar, vamos guerrear, vamos para cima, tá? Depois veio Dário. Dário foi o apogeu dos persas, mas por quê? Ele dividiu o império deles em, se chamava satrápias, beleza? Ele tinha fiscais, que eram os olhos e os ouvidos do rei, entendeu? Então, assim, Dário era um cara muito controlador, beleza? E ele investiu na construção de estradas. Ele teve uma visão mais ampliada. E Dário foi muito conhecido pelas guerras médicas, quando a gente estuda, chega nessa parte, que foi a derrota da Pérsia para os gregos em 490 a.C., beleza? E agora a gente entra na religião. A religião pérsica, a gente diz que é o zoarismo, que é o dualismo religioso. Sempre vai ter o bem e sempre vai ter o mal. Tem um nomezinho ali para vocês. Então, o fundador dessa religião foi Zoroastro, tá? E o livro sagrado deles se chama Zend Avesta, beleza? Então, essa aula é bem tranquila, bem simples, tá? Aqui a gente focou nos aspectos que caem questões, caem provas que vocês têm que saber. Toda aquela história, aquela questão bíblica que entra mais adentro, não é foco de Enem, não é foco de vestibular, beleza? Mas a gente tem que deixar bem claro que nesse caso a Bíblia é sim um documento histórico, tá? Pessoal, é isso então. Amanhã tem mais uma aula aí, depois só na semana que vem. A gente ainda está no ciclo de 3 aulas por semana, tá? Depois a gente vai dar um gás aí, vai aumentar um pouquinho para fechar o conteúdo. Depois vai ter as questões ali o quiz no Instagram da professora, tá? Então aguardo vocês lá para fazer as questões, sempre depois de assistir a aula, que é para fixar o conhecimento, beleza? E curte aí, ativa o sininho. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, por favor, é muito importante para mim, tá? Não sou eu sozinha, tenho o Arthur aí que me ajuda a editar os vídeos e tudo mais. Então, tudo isso ajuda a continuar esse preparo gratuito para vocês e toda essa entrega de conteúdo aí para fortalecer vocês para o Enem. O nosso foco é no Enem. Beleza? Muito obrigada então e até a próxima aula.